Ontem a gente debateu muito ali no Loucos, né? O Caio, a Rafa e a Amanda não estavam, e eu coloquei isso no X, no X, e tá rendendo a maior polêmica. Meu Deus, estamos normalizando, abrir mão de competição e não sei o que, não sei o que. Não foi bem um abrir mão de competição, porque se a gente precisar eu já falei isso aqui, a Copa Sul-Americana, o nível é bem baixo, né? Então, a gente precisava de um super time para ter tido um bom resultado com o Unión, um dos piores da Argentina? Não. Um super time para enfrentar o Mushuc Runa? Não. Precisa de um super time para enfrentar o Palestino? Também não. E aí o que a gente debateu foi, isso que o Caramujo colocou é o ponto. Quinta-feira, se o Jardim quiser, ele pode repetir aí a base que vem jogando, que o tempo de recuperação é ok. Segunda, terça, quarta, o jogo será o quarto dia. Só que você voltar de Coquimbo para Uberlândia e jogar no domingo, a intensidade não será a mesma. Isso aí é uma comprovação, é ciência. É a parte física, não tem nada além disso. Então, o que a gente debateu foi, e aí? Coloca o time que vem jogando na quinta contra o Palestino e você pode ter esse problema de um desgaste maior contra o Vasco, ou você consegue montar um time alternativo para buscar um bom resultado diante do Palestino. Eu ficaria com essa opção. Eu sei que muita gente fala, mas jogador ganha isso, não sei o quê, não sei o quê. Pega o futebol brasileiro aí e os times como estão de departamento médico. A maioria, tá todo mundo sofrendo. Do outro lado da lagoa aqui, tá sofrendo. O Bahia aí agora, tá muita gente também. São Paulo. Então, Flamengo, né? Vez ou outra aí tem problema. Quase todos os times, né, estão nessa. E aí isso rendeu pra caramba. Eu queria saber de vocês. O Caramujo, se quiser, pode falar também, mas a gente já falou muito ontem. Quem não acompanhou é só voltar lá no Lucas, que tava os ânimos exaltados no Loucos pelo Cruzeiro. E aí, pessoal? Para mim, um time alternativo, Samuel. Eu acho que o Cruzeiro, assim como vários outros clubes, hoje em dia tem ferramentas suficientes para poder analisar individualmente, falando cada atleta, saber quais riscos esses atletas estão correndo nesse momento por conta do desgaste físico. E aí, pensando nesse momento de um time alternativo, a gente está ciente também que pode haver algum desnível técnico, porque hoje o grande desafio do Cruzeiro é conseguir resultados, principalmente quando se tem em campo um time com um certo desequilíbrio técnico, se comparado atleta com atleta ou time titular com o time reserva. De qualquer forma, pelo nível da competição, mesmo um time alternativo tem possibilidades de vencer. O Cruzeiro tem a responsabilidade nas duas competições, né? O Cruzeiro precisa resgatar pontos no Campeonato Brasileiro contra o Vasco e o Cruzeiro precisa resgatar pontos também na Copa Sul-Americana, isso é evidente. Eu não gosto do termo largar mão de uma competição para poder ficar focado só em outra. Eu acho que o time profissional, como é o do Cruzeiro, enquanto houver possibilidades, o Cruzeiro tem dois caminhos para alcançar o objetivo que ele tem dentro da temporada. Não faz sentido você abrir mão de uma coisa para focar somente na outra. Por isso, porque o Cruzeiro precisa de respostas com quem também não vem jogando em sequência. Eu sei que isso vai muitas vezes desagradar o torcedor, como acontece comigo quando estou vendo os jogos do Cruzeiro, a dificuldade técnica que tem tido a equipe, principalmente quando tem algumas mudanças no jogo, mas acho que chegou a hora também de colocar responsabilidade coletiva, né? Não dá para a gente só esperar de um time titular ou só esperar de peças que até então vem jogando. Está na hora também dessas outras peças darem resposta. E nada melhor do que colocá-las num momento em que há um desgaste físico muito grande. Eu acredito muito que o Leonardo Jardim, nesse momento, esteja pensando até um pouco mais na questão do desgaste
do que nas condições técnicas, por preocupação, já que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longevo e a gente precisa também pontuar. Eu até acho importante, né, a gente não perder de vista que o Cruzeiro só está nessa situação porque fez incríveis 0 pontos de 6 dentro da Sul-Americana contra os 2 piores adversários do grupo. Porque já se sabia que a logística essa semana seria complicada. E aí o Samuel falou muito bem, não é em relação ao jogo do Bragantino com o jogo da Sul-Americana agora, do Palestino. É em relação ao jogo do Palestino com o jogo do Vasco. Não dá tempo de você recuperar os atletas. Isso é normal. O calendário aqui do Brasil coloca essas coisas e todos os times acabam precisando poupar, fazer controle de carga e de minutagem. A gente acaba convivendo com isso aqui por causa do calendário. Mas se já se sabia, poderia ter sido feito um planejamento para essa partida com muito mais tranquilidade se o Cruzeiro tivesse feito os pontos que eram acessíveis a ele. E assim, com todo respeito aos adversários, era para o Cruzeiro ter buscado 6 pontos de 6 e tá aí muito provavelmente na liderança do grupo. Então, agora a gente chega numa situação em que o Cruzeiro chega para essa partida precisando vencer, se quiser pensar em ficar vivo na Sul-Americana, num grupo onde ele, mesmo com todos os erros de planejamento, mesmo com todas as deficiências do elenco que a gente já apontou várias vezes, ele ainda assim é um elenco bem superior e deveria estar mostrando essa superioridade dentro do grupo. Eu acho que o próprio Leonardo Jardim já respondeu essa pergunta ali na entrevista do pós-jogo contra o Bragantino. Ele deixa bem claro que será necessário fazer controle de carga e de minutagem. Ele fala sobre a questão do elenco dar uma resposta, né? Inclusive dos garotos não terem a responsabilidade de serem a solução. Eu imagino que ele vai com um time bem modificado para essa partida. Gostaria de ver alguns garotos já desde o início da partida, não sei se veremos, talvez mais no decorrer aí do jogo, mas para mim está muito claro que no planejamento do Jardim, esse jogo é um que ele vai precisar fazer controle para ter todo mundo apto novamente ali contra o Vasco. Não acho que está errado, eu acho que o problema é o Cruzeiro não ter feito os pontos que ele precisava ter feito na Sul-Americana e agora se encontra nessa situação difícil, em que tem que vencer de qualquer jeito para seguir sonhando em se classificar. São coisas inacreditáveis. Por questão física, eu sou favorável a um time alternativo contra o Palestino, não de um time completamente reserva, até porque o elenco do Cruzeiro tem aí uma dificuldade em termos de profundidade, né? Não é um elenco que tem todas as posições muito bem abastecidas, mas enfim, acho que não vai ter como fugir de um time alternativo na quinta-feira. Agora, o que eu espero é que o Leonardo Jardim possa fazer essa rotatividade de uma forma mais pontual, porque hoje o Cruzeiro já tem um time base, pelo menos olhando para o time titular, então que isso seja feito de uma maneira pontual. E não dá para deixar a questão esportiva de lado. Muitos torcedores falam que o Cruzeiro deveria abrir mão da Copa Sul-Americana e tudo mais. Se o Cruzeiro cair na fase de grupos da Copa Sul-Americana, eu tenho certeza que o torcedor, como lá no Campeonato Mineiro, que muita gente tinha o mesmo discurso de que o Cruzeiro deveria abrir mão, de que deveria sair do Campeonato Mineiro ou algo do tipo, vai ficar muito chateado, vai fazer cobranças firmes se o Cruzeiro cair na fase de grupos da Copa Sul-Americana. E está no seu direito de fazer isso. O Cruzeiro dos brasileiros na fase de grupos da Copa Sul-Americana é o único que ainda não somou um ponto sequer. E olha que ele está longe de estar no grupo mais difícil. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns clubes que já estão aí fazendo movimentos de poupar de maneira firme para essa rodada da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro passa longe de estar na mesma situação. O Fluminense, por exemplo, vai enfrentar a União Espanhola no Chile em um jogo que nem o Renato Gaúcho vai. Mas quantos pontos o Fluminense tem? O Fluminense fez 6 de 6. O Atlético Mineiro, do outro lado, fez 4 de 6. Deve também ter um time completamente reserva contra o Caracas. Mas esportivamente, são jogos que essas equipes vão ter que não devem pesar tanto, pensando em termos de classificação. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa equilibrar essa questão olhando para o jogo contra o Palestino. Precisa equilibrar a questão esportiva com a questão física.
Eu concordo com o Emerson quando ele diz que o Cruzeiro precisa vencer o Vasco, mas o Cruzeiro também precisa vencer o Palestino. Se o Cruzeiro tropeça contra o Palestino, principalmente se perde, ele está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana no primeiro turno, digamos assim, da fase de grupos da competição. E tem um nome para isso, né? Que é vexame, mais um. Então, assim, por mais que talvez pelos erros de planejamento que o Cruzeiro teve no ano, ele venha pagar um preço muito alto em alguma das competições e tudo caminha para que realmente seja na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro precisa buscar evitar isso a qualquer custo. E aí, quando a gente fala de um Cruzeiro reserva, o Cruzeiro realmente tem condições de vencer o Palestino com o time reserva? Deveria ter. Eu até falei aqui por várias vezes na Samuca TV que com um time alternativo, o Cruzeiro tinha a responsabilidade de buscar a primeira colocação, porque tem mais qualidade. Mas eu não posso ignorar o que o campo tem mostrado. O campo sistematicamente tem mostrado reservas que entram ao longo do jogo e que não impactam positivamente na partida. E aí seriam esses jogadores que começariam o jogo contra o Palestino, que é a segunda maior força do grupo, um jogo no Chile, o Cruzeiro em abril, já no fim de abril ainda não conseguiu vencer fora de Belo Horizonte. O grupo não tem força, né? Não vamos tratar como adversários menos piores, né? O Palestino é o segundo colocado do campeonato chileno. A Laú, que é um campeonato fraquíssimo também. Ok, tá. A Laú tá na 9ª colocação e a Laú na Libertadores venceu os 2 jogos que teve. Venceu o Botafogo e depois disso venceu o Estudiantes da Argentina. Alguma força tem, principalmente se tratando do Palestino. Então, assim, eu acho que um time reserva do Cruzeiro hoje, colocando o que esses reservas têm feito lá no Chile, não sei, sinceramente, se dá para ter tanta confiança. Deveríamos ter, com certeza. Mas aí entra o ponto que a Amanda tinha colocado. Tomara que, se os reservas tiverem oportunidade, que eles finalmente mostrem serviço. Porque é um jogo muito decisivo para o Cruzeiro dentro da Copa Sul-Americana que, para mim, não pode ser rifada de forma alguma. Eu concordo que a gente não pode rifar a Sul-Americana, a gente não pode ignorar a competição. Teve até uma mensagem que eu achei engraçada aqui. Ah, tá, então a gente vai poupar na Sul-Americana para tentar classificar para a Sul-Americana do ano que vem de novo. Não é esse o ponto. Mas o Caio falou aí dos reservas que têm entrado, né, e não tem melhorado o time. A verdade é que os nossos titulares também não têm feito muita coisa, né? Assim, a gente teve um jogo bom, 2 jogos bons, né? São Paulo foi legal e a gente teve um jogo bom contra o Bahia. Esses caras vão conseguir manter o pique da remada? Porque, assim, se o Cruzeiro, institucionalmente, foi uma coisa até que o Popó falou ontem e o nosso amigo Genta não queria entender. Se o Cruzeiro, instituição, falasse, ô Pedrinho, o negócio é o seguinte, eu vou ter que poupar aqui, ou no Brasileiro ou na Copa Sul-Americana, né? Porque depois do jogo vem Copa do Brasil. E aí, Pedrinho, qual que é o jogo que você quer que a gente poupe aqui o time? Qual o jogo que você acha que a gente deve ir com o time titular? E essa decisão, ela não é do Leonardo Jardim, tá? O técnico, ele tem a importância dele, mas o clube que estabelece quais são as suas prioridades para a temporada. Então, é pelo Pedrinho, pelo Alexandre Matos, estou falando pelo Pedrinho, que é alguém que está acima da hierarquia. Então, o Cruzeiro tem que estabelecer qual que é a prioridade. Nesse momento, é se recuperar na Sula ou ganhar do Vasco? Porque é aquela coisa, a gente tem alguma garantia que vai ganhar com o time titular? Não. A gente perdeu os 2 jogos que fez na Sul-Americana com o time titular. Com o time titular daquele momento, mas era o time titular. Não foi o time reserva do Cruzeiro que perdeu para o Mushuc Runa em casa ou que perdeu lá para o União. Foi o time titular do Cruzeiro que perdeu. Então, é o que eu falo. Escalar o time titular contra o Palestino é garantia de vitória? Não. De empate? Também não. A gente pode escalar o time que ganhou do Bahia e perder. É plenamente possível. Porque eu acho que o Palestino é tecnicamente o melhor time do grupo, como o Caio bem falou. Só que o time alternativo do Cruzeiro, se fizer um jogo decente, fizer um jogo competitivo, eu acho que ele consegue pelo menos um empate contra o Palestino, tá? O Palestino na última rodada perdeu para o O'Higgins, né? Fora de casa, perdeu por 1-0. Não é um time espetacular, muito pelo contrário, é um time que tem suas limitações, está fazendo um bom campeonato chileno, ninguém tira o mérito deles por isso, mas é o campeonato chileno, né? Tem um nível técnico mais baixo, não tem nenhum time top no futebol chileno há alguns anos, talvez desde aquela Universidade de Chile
lá do Sampaoli, há muitos anos atrás. Então, meus amigos, é jogar bola, tá? Se você olhar para o elenco do Cruzeiro e falar que a gente não tem capacidade de ganhar esse jogo com um time mesclado, reserva que seja, aí a gente tem que mudar 80% da composição de elenco, né? Talvez vão sobrar uns 10 jogadores só e o resto vai ter que sair. E entre esses que vão ter que sair, a gente vai ter que dispensar Dudu, Gabigol. Vocês acham que esse é um caminho interessante? Porque eu acho que esse jogo, quando eu tô falando aqui, time reserva do Cruzeiro contra o Palestino, esse time reserva tem Dudu e tem Gabigol. Tem o Wallace? Sim, tem o Wallace, até porque o Lucas Romero tá desgastado, mas tem Jonathan Jesus nesse time, né? Vai ter o Fabrício Bruno, porque não joga contra o Vasco. É um time que vai ter ou Kaique ou Vidalba. Um dos dois tem que jogar ali na lateral esquerda, porque não dá para poupar os dois que têm sido titulares hoje, mas um acho que precisa descansar um pouco. É um time que pode ter o lateral direito, o Fagner ou o William, e aí tem que preservar alguns. Por exemplo, o Caio Jorge já se mostrou bem mais desgastado nesse jogo. O Lucas Silva, pregado. O Lucas Silva estava pregado, não jogou bem contra o Bragantino, sabe? Então, assim, precisa preservar os jogadores para que eles possam render no seu máximo. Não é uma questão, tem que trocar o jogador para descansar, para o cara ficar com o pezinho para cima. Não, o jogador precisa se recuperar fisicamente para poder render no seu 100%. E aí, se puder dar chance para caras como o Rodriguinho, por exemplo, eu acho que não vai fazer mal para ninguém, né? Porque alguém que toda vez que entrou mostrou muita vontade. Não é colocar a responsabilidade neles, mas pelo menos ser uma peça útil, né? Se o Christian não tiver condição de jogar como titular, por exemplo, eu acho que o Rodriguinho hoje é o jogador com características mais próximas a ele para fazer aquela meia direita. E ele nunca recebe a chance.